a levar a palavra de Deus aos corações, para que encontre o caminho. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Escrito está, assim sucederá. Pedindo ao Senhor construindo a arca do Senhor. Pedindo a Deus as bênçãos para todos. Para que haja cura, para que haja libertação e restauração, para que se arrependam dos maus caminhos. A palavra de Deus nos diz neste sábado, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 10 a seguir. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, dissessão entre os judeus acerca da sua pessoa. Os fariseus mandam prender, infelizmente, né? Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus murmuravam, maravilhavam-se, dizendo: como sabe este leito, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar? Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos vós maravilhados, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidai o homem. E o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo o homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procura matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prender, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prender. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis.
E onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus, uns para com os outros: para onde irá este? Eu não acharei. Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que diz: buscar-me-ei e não me acharei? E aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rio de águas vivas correrá do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele creem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado a todos ainda. Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: quem foi o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais, ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. E podemos que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura, ordena a nossa lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Palavra de Deus. Jesus veio. Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus pregou a palavra. Muitos creram e alcançaram a salvação. E outros não. Então, creia e busque ao Senhor, o dono de tudo e de todos. Que Deus abençoe a cidade de Careira. Que Deus abençoe a nossa nação e nosso povo, em nome de Jesus.